Palmeiras emite nota pesada contra a arbitragem. Verdão passa a monitorar Elinho do Toluca. Júlio Enciso posta nova foto com a camisa do Palmeiras e tem coisa aí. E o cronograma de treinamento para o retorno de Vitor Roque e o aprimoramento de Paulinho. Fala família Palmeiras 90+, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje com a moral elevada. Energia positiva de quem tá na liderança do Campeonato Brasileiro e no vídeo de hoje também teremos mural de comentários. Se você quer ter certeza que o seu comentário será lido, clica aqui no botão virar membro. Por menos de R$5 você ajuda o nosso canal a se manter independente e ainda por cima ajuda o nosso projeto de mural de comentários. Meu povo maravilhoso, vamos começar a falar agora a respeito sobre a nota que o Palmeiras soltou hoje contra, ou melhor, divergindo um pouquinho, né, do que está sendo falado aí a respeito da arbitragem. É importante a gente pontuar que o Palmeiras usou argumentos sólidos, tá? E inclusive, no meio da nota, o Palmeiras ainda diz para que a torcida alviverde tome cuidado com as informações que recebe da imprensa e de influenciadores que buscam apenas engajamento. E a gente já fala a respeito disso aqui no canal há um bom tempo. Cuidado. Cuidado porque tem muita gente que gosta de manipular as coisas. Bom, de qualquer forma e sem citar nomes, a gente tem que pontuar que o Palmeiras fez uma nota firme, tá? Contestando, inclusive, algumas questões na partida contra a Chapecoense, né? É necessário que a CBF profissionalize a função de árbitro. Não dá para um árbitro profissional de futebol ter outra função além desta primeira. Não faz sentido, porque o número de erros que a gente tem assistido no Campeonato Brasileiro beira o ridículo. O Palmeiras, não só o Palmeiras, né, vários clubes no Brasil têm sido prejudicados e é uma questão pacífica. Todos pensam igual. Não dá para manter do jeito que as coisas estão. Inclusive, a gente tem que pontuar, nessa partida contra a Chapecoense, houve um empurrão do atacante da Chapecoense no Murilo. Tá tudo certo. O árbitro talvez não tenha visto num primeiro momento. Agora, o que chama a atenção é o absurdo da demora do VAR. E aí, quando o VAR decide, o VAR meio que fala, decide aí, com medo, nitidamente, é visível o empurrão, né? Além de tudo isso, ainda para finalizar, a gente tem que falar de critério, porque houve uma situação semelhante à que o Alan foi expulso na partida entre Palmeiras e Atlético Paranaense, se não me falha a memória, esse ano. Era o mesmo árbitro. E na ocasião, o jogador era do Furacão, ele deu um cartão amarelo. Então assim, temos que pontuar isso sempre que possível. De qualquer forma, o elenco alviverde, líder do Brasileirão e nas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, segue em férias, tá? E é claro que a gente tem que falar do mercado da bola e da preparação daqueles jogadores que ainda não estão no 100%. Vamos falar disso agora. A janela oficialmente abre no dia 20 de julho e ela vai até setembro, tá? A janela de transferência desse ano tem tudo para ser movimentada e o Palmeiras está monitorando de perto a possibilidade de contratação do meia-direita ou ponta-direita, Elinho, que hoje está no Toluca. Ele é o principal articulador de jogadas na beirada do campo do Toluca, time que ganhou a CONCACAF Champions, tá? Estará no Mundial de Clubes. Mais do que um jogador com velocidade e drible, o Elinho ganhou muita experiência no México e o nome já interessava ao Palmeiras, mas a negociação é um pouco complicada de acontecer. Principalmente porque o Palmeiras não quer gastar uma grana tão elevada para um jogador que talvez não dê certo e eu quero a sua opinião nos comentários. Faz sentido para o Palmeiras apostar no Elinho? Nós estamos falando ali em algo em torno de 15 milhões de euros, né? De 15 a 20 milhões de euros é muita grana, né? Na minha opinião, não faz sentido. O Palmeiras tem que segurar essa grana para investir em posições pontuais. Inclusive, falando em jogador de beirada de campo, hoje o Júlio Enciso, tá? Ou melhor, o Júlio Enciso, né? Para ninguém me criticar aí no meu espanhol, Júlio Enciso é muito amigo do Gustavo Gomes, todos sabemos disso, né? E o Gustavo Gomes presenteou o jogador com uma camisa do Palmeiras, já tem alguns meses aí, né?
O Enciso apareceu numa negociação com o Palmeiras, ele mesmo falou que foi sondado, tal, que teve um bate-papo, a negociação acabou não finalizando e ele apareceu rotineiramente em treinos de recuperação, né, fazendo de forma privada esses treinos e não pelo clube, com a camisa do Palmeiras. Beleza, janela fechou, uma nova janela tá perto de abrir e agora ele faz questão de gravar um vídeo e postar uma foto com a camisa alviverde novamente. Julio Enciso é jogador do grupo que é liderado ali, né, no controle pelo Chelsea. Mas mais importante do que isso, ele tá no Estrasburgo da França, onde não está logrando êxito, não tá conseguindo jogar bola por lá. Tá, surge mais uma vez uma janela de transferências e o cara tá falando, ó, eu quero vir, parece que ele tá fazendo um movimento proposital, né, de encontro à torcida alviverde, quase como se quisesse mandar um recado. Eu vou ser honesto com vocês. Quando a gente compara o Enciso com o Almada, é bem verdade, o Almada já foi testado no Brasil e deu certo. E o Enciso é um jogador muito técnico. Também pode dar certo, mas não deixa de ser uma aposta. Assim como o Elinho seria, né? Jogadores que não são aposta, por exemplo o Danilo, vocês viram o que ele tá fazendo na seleção brasileira, enfim, eu fico até meio triste, né? Feliz pelo ser humano, pelo jogador, né? Mas triste porque, cara, não vai rolar. Realmente um clube europeu vai botar a grana e vai ser difícil segurar, vai ser difícil trazer o Danilo. Bom, estamos acompanhando de perto. Mas voltando a falar do Julio Enciso, é um jogador com características muito ofensivas, muito agudas. Encaixaria como uma luva no Palmeiras, mas não foi testado no Brasil. Não sabemos o que pode acontecer. 120 milhões de reais é o que o Estrasburgo, ou melhor, o grupo Blue Coal, né, que é o grupo do Chelsea, espera por ele. Faz sentido? Eu acho que assim, se não dá para trazer o Almada, se o Luiz Henrique é fora de cogitação, Julio Enciso pode sim ser um baita ponta para o Palmeiras e pode indicar mais que isso, tá? Pode indicar a possível saída do Alan e é sobre isso que nós vamos falar agora, né? Porque tanto o Alan como o Luigi e Flaco Lopes têm um cenário bem incerto no Palmeiras, né? O Luigi, porque ele realmente não conseguiu se firmar e ao que tudo indica não vai dar. Não é um jogador hoje para vestir a camisa do Palmeiras, na minha opinião, com toda a humildade do mundo ao ser humano. Baita de um garoto, parece ser um bom profissional, ético, um menino que respeita, tudo bonitinho, baita jogador do ponto de vista de posicionamento, né, postura. Agora, não tem aquilo que o Palmeiras precisa para o momento. Pode ter certeza, o Luigi ainda será um bom jogador no futebol brasileiro, mas não é o atleta que o Palmeiras está precisando no momento, então o Verdão deve negociar o jogador. Mas eu tô tomando muito cuidado nas palavras, porque, velho, há pouco tempo atrás falava-se o mesmo do Flaco Lopes, né? Falava-se o mesmo do Miguel Merentiel, que tá hoje no Boca Juniors lá comendo a bola. Então a gente tem que ter respeito, né, pelo ser humano, mas principalmente ali falar da performance do atleta. E quando a gente analisa a performance do Luigi, hoje não tem condição. O Palmeiras deve negociar o jogador, espera receber algo em torno de 90 milhões de reais, o que ajuda a abater uma boa parte da meta de vendas que o Verdão tem aí para cumprir esse ano. Muito importante ressaltar, o Palmeiras vai ter que segurar com unhas e dentes Flaco Lopes e Alan, dois excepcionais jogadores que mais do que qualidade técnica entregam a alma alviverde. A alma essa que foi desenvolvida no clube, tá? O Flaco Lopes passou de um jogador normal para um baita de um articulador, um baita de um finalizador e, sobretudo, um jogador com casca. Hoje o Flaco Lopes é um jogador que vai para uma entrevista, peita o entrevistador na boa, com educação. Já o Alan, ele surge do nada ali, né? E sai de uma cria da academia para um jogador, na minha opinião, com potencial para a seleção brasileira. Os clubes da Europa estão mirando os dois jogadores, não tem jeito. E o mais difícil, se você quer saber, na minha opinião, não vai ser o Palmeiras contratar. O mais difícil vai ser manter essa base que conquistou 41 pontos no Brasileirão. Essa base que conquistou 41 pontos no Brasileirão me lembra o cenário do ano passado, onde o Palmeiras tinha um baita de um time que estava funcional. E aí vendeu Richard Rios e Estevão, não teve como segurar.
Por conta desse movimento, houve um downgrade, né? O Palmeiras começou a cair ali de performance por um bom tempo até encaixar, até o Evangelista chegar e etc. Chegar de verdade, né? Começar a jogar bola. Então, gente, vai ser difícil. O Palmeiras tem muita, mas muita necessidade de segurar pelo menos um dos dois, né? O lado positivo é que a gente tem o Vitor Roque e o Flaco Lopes, tá? Desculpem, o Vitor Roque e o Paulinho como opção ali, né? Então, enquanto o elenco estará de férias, né, e aproveitará aí para desligar um pouco, respirar, descansar e depois fazer uma pré-temporada, alguns jogos, alguns dias antes, né, dos campeonatos voltarem, né? Enquanto a maior parte dos jogadores vai viver essa realidade, o Vitor Roque e o Paulinho treinarão em força dupla, tá? O Vitor Roque, sobretudo, que está num começo de transição física, vai aproveitar esses dias para tentar voltar pós-Copa do Mundo. A probabilidade disso acontecer real. Já o Paulinho já mostrou do que é capaz e a gente falou tanto do Paulinho, né? É tão bom ver isso acontecendo, um cara esforçado, guerreiro e que ouviu tudo calado. No momento de recuperação onde ele precisava de apoio, uma boa parte da torcida o atacou. Pois é, agora quem ataca é ele, mas ele ataca as defesas adversárias, fazendo um gol atrás do outro, gols importantes e mostrando principalmente o que esse escudo representa. Força de vontade, resiliência e no fim de tudo, um guerreiro. É isso, é dessa forma que a gente vê o Paulinho e desejamos muito boa sorte para o jogador. Para mim, o melhor jogador do Palmeiras, tecnicamente falando. É isso, meu povo maravilhoso, então vamos de mural de comentários, porque tem muita gente aqui pra gente responder, nossa equipe separou, e eu confesso que eu não li nada. Vamos descobrir na sorte. O Diogo Matias tá dizendo assim, ó, fala Henrique, mesmo sem edição seus vídeos são top, parabéns, continue assim, um forte abraço e avante palestra. Um abraço pra você, Diogão. Diogo é membro do canal, se puder fortalecer, clica aqui no virar membro e me ajuda. Se não der, tá tudo bem, nós vamos ler comentário de não membros também. Um abraço pra você, Diogão. @Rian e @Carlos Ribeiro. O Rian tá perguntando, o grupo no WhatsApp tá nesse vídeo? Eu vou deixar aqui, tá? No link desse vídeo aqui vai estar o link para acessar o nosso grupo do WhatsApp. Fica à vontade aí, quem quiser, que é de graça. @Carlos Ribeiro também tá dizendo, bom dia galera, bom dia Henrique, tudo na vida é fruto do que nós plantamos, você é um excelente comunicador com simplicidade e simpatia, concordo com tudo que disse, parabéns, um bom domingo, foi ontem, né, cheguei até aqui com boa companhia, um abraço no seu coração, irmão, obrigado, tá? Obrigado por todo o seu carinho, é muito importante pra gente ter vocês por perto. Renan Tosi, fala Henrique Gigante, eu sou de São José do Rio Preto e o único vídeo que eu hypo são os seus, eu ainda quero te ver livre da CLT e vivendo bem, pois você merece, um cara humilde que merece vencer na vida. Pra cima, monstrão, avante palestra, um abraço pra você, meu irmão. Eu falo pra vocês uma coisa, a gente brinca ali da CLT, né, mas manter uma empresa, né, como um canal no YouTube oficialmente deve ser, também não é fácil, não. Mas obrigado pelo seu carinho, tá? De verdade, sua mensagem me fez dar um sorriso sincero. E eu agradeço pelo seu carinho e principalmente por você estar aqui com a gente, irmão. Um abraço pra você. @TBCovers 2100 se tornou o único canal que eu assisto de notícias. Se eu vejo outro canal com notícias do Verdão, eu venho correndo pra ver se tem aqui no Palmeiras 90 mais antes. Um abraço pra você, irmão. Obrigado. Primeiro, pela lealdade e fidelidade com a gente. E segundo, por estar falando bem da gente, assim. Reza uma lenda, né? De que sempre que você fala bem de alguém, emana uma energia positiva, isso volta em dobro pra você, eu espero que volte pra você, meu parceiro. Obrigado, tá? De coração. @Caio Magalhães, opa Henrique, eu me inscrevi desde 21 de junho de 2025. Graças a você eu comecei a acompanhar o Palmeiras no YouTube, parabéns pelo ótimo trabalho, um abraço. Se você se inscreveu no dia 21 de junho, você é um dos primeiros inscritos do canal, tá? De verdade, porque foi o dia que a gente abriu aqui o canal, né? Poxa, eu não tenho o que falar. Nós estamos prestes a completar um ano de vida aqui no YouTube e, cara, mais de 8 milhões de visualizações. Eu não tenho o que falar, é só agradecer. Obrigado, tá? Pessoas como você, Caio, que acreditaram no nosso trabalho, que estão vendo o negócio cada vez mais profissional e a ideia é essa, tá? Esse é o plano. @Roger Freitas, bom dia, na primeira oportunidade do dia eu quero ver os teus vídeos, um abraço pra você, Roger, obrigado de coração. O número de pessoas que tem mandado elogios pra gente, velho,
excede o número que eu imaginava que eu ia ter de comentários num vídeo um dia, tá? Só pra você ter noção, porque existe a galera que comenta, normal, fala de tática, coisas do tipo, né? Existe a galera que critica, que é, puxa, mínima, e existe a galera que elogia. O número de pessoas que elogiam é maior do que eu achei que eu ia ter de comentário na vida. Então, cara, obrigado, tá? De coração, Roger. Um abraço pra você, meu irmão. De verdade mesmo. André Silva, grande Henrique, falando ainda dessa minha história tão recente na torcida. Hoje eu tô em nível de envolvimento que em jogos importantes eu fico muito nervoso. Eu já vi youtuber conhecido desmerecer quem entrou pro Chiqueiro recentemente e isso me irritou. É por essas e outras que eu te dou total prioridade, você respeita a sua audiência. Quanto ao mercado, eu só liberaria o Flaco e o Alan por muita grana e tendo peças garantidas de reposição. Depois de ver Arthur, Benedetti e Belé em campo, eu acho que o Abel precisa iniciar a renovação. Um grande abraço. Um abraço pra você, André. Cara, eu penso assim, ó. Toda a torcida é bem-vinda. E se você quer saber, a gente aqui tem uma vibe tão boa, a gente quer passar essa energia positiva, de modo que até gente que não é palmeirense, velho, vem aqui no vídeo, comenta direto, não tem problema nenhum. A gente é a favor da inclusão, seja ela qual for. É nisso que eu acredito. E você já é palmeirense, irmão. Eu, pelo menos, considero você membro da nossa comunidade de verdade, tá? Não é da boca pra fora, não. Obrigado pelo seu carinho, por confiar na gente. Sobre o Flaco e o Alan, assina embaixo. Peça de reposição e tem que valer uma grana. Palmeiras não pode se dar o luxo de vender por qualquer bagatela, né? @Paulinho Louco Gold, ó, parece o arroba do Paulinho Louco mesmo. Salve Henrique, eu acho que um camisa 8 ou 5 bom, para caso o Danilo não venha, seria o Douglas Luiz. E um bom lateral direito seria o Mantuan do Zenit, que deve estar de saída por lá também. Douglas Luiz deve estar valendo uns 20 milhões de euros e o Mantuan uns 5 milhões. Bem menos do que o Palmeiras iria gastar em Danilo e Nino, e o Mantuan tem apenas 24 anos, irmão. Cara, primeiro que eu... Não sei se você é fã, imagino que sim, né, do Paulinho Louco. Cara, eu dava muita risada com esse cara, eu acho ele muito bom comunicador, tá? De verdade mesmo, de coração. E sobre o teu comentário, eu concordo com você. Falamos muito aqui do Douglas Luiz, né? Pra mim o Douglas Luiz é um substituto natural do Danilo, junto do Fabinho, né? Só que tem um detalhe, o Douglas Luiz tá no Aston Villa, e o Aston Villa é o atual campeão da conferência, né? Não me lembro se é da conferência ou da UEFA Euroleague, é um dos dois torneios, acho que é a UEFA Euroleague, né? E, cara, ele tá muito valorizado, tá? Papo de assim, clubes de primeira prateleira da Europa estão tentando levar o jogador. Caso ele não vá, pra mim o Palmeiras pode investir nele, tá? Que é a mesma coisa do Danilo. Eu gosto muito do Danilo, vocês sabem o carinho que eu tenho por ele, né? Mas baita jogador também, tá? Encaixaria perfeitamente. Sobre o Mantuan, eu não vou enrolar você não, meu irmão. Eu não vi ele jogar ainda o suficiente, sabe? Não tem um parecer tático nem técnico pra falar do Mantuan. Eu gosto muito na lateral direita da opção ali do Paulo Henrique do Vasco, tá? Eu sei que ele não tá no auge e tal, mas é um bom jogador. Vitinho do Botafogo também, baita lateral. Tirando isso, difícil, né? A gente, pelo menos eu vejo com dificuldade a lateral direita no Brasil, né? A esquerda também, né? O Brasil não tem formado bons laterais. Logo o país que já teve Cafu e Roberto Carlos, né? E pra finalizar o vídeo de hoje, @Leandro Pereira também tá com a gente há muito tempo, né, irmão? Fala Henricão, boa noite, meu irmão. Conteúdo de qualidade, como sempre. Particularmente, eu sou contra a vinda do Nino. Na minha visão, o Palmeiras precisa direcionar seus investimentos para o setor ofensivo, principalmente considerando as saídas que devemos ter nas posições de frente. É ali que o elenco mais precisa de reforços para manter o nível competitivo. Tamo junto, avante palestra, avante, meu irmão. Primeiro, obrigado pelo elogio, um abraço para você, tá? E obrigado de coração. Com relação à situação do Nino, cara, eu assino embaixo. Pra mim, o foco tem que ser Danilo e o ataque, só. É disso que o Palmeiras precisa. Então, gente, aproveitar esses segundinhos finais aí para agradecer vocês de coração, tá? É o que eu tenho falado aqui, poxa, rotineiramente. O canal tem dado um passo, né, um salto, poxa, tão grande recentemente. E eu sinto que realmente, eu me sinto de verdade abraçado, assim. Eu sinto que a torcida realmente gosta do nosso conteúdo. Não é fácil produzir, vocês sabem disso, é complicado. Tem equipe para gerenciar também, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer em paralelo, tem as outras redes sociais, não é fácil, mas eu sinto tanta alegria quando eu ligo essa câmera aqui para trocar ideia com vocês, me dá uma sessão tão gostosa, é tão prazeroso, que para mim é uma terapia, não deixa de ser, viu? Então, o meu muito obrigado a você palmeirense que tá até aqui, próximo do minuto 20, me ouvindo falar.
poxa, deixa um comentário aqui pra mim. Diz, ó, eu cheguei até aqui, porque pra mim isso é maravilhoso, cara. Ver o número de pessoas que comentam isso no vídeo, pra mim me dá uma alegria que vocês não têm noção. Muito obrigado, tá? Pelo carinho de sempre. Um forte abraço, coração de vocês, avante palestra e ó, segue o líder, hein? Não esquece.